Entende a tua cultura. Faz lá uma pesquisa. Faz de uma forma independente, mas verdadeira, querendo olhar os resultados de verdade. Porque tu vai ter que dar conta desses resultados. Tu vai ter que dar devolutiva desses resultados. Tu vai ter que gerar ações para esses resultados. Faz uma conversa com alguns colaboradores. Faz uma escuta ativa e qualificada. Entende como é que está a postura das suas lideranças. A nível comportamental, a nível de processo, a nível de conhecimento. Eu conversei com a Karina Rebelo, professora, escritora, palestrante, mentora de executivos e apaixonada por pessoas. Quando começou aos 14 anos a trabalhar em uma fábrica de calçados, Karina nem imaginava que um dia chegaria a ter o próprio negócio e estaria ajudando pessoas e empresas a potencializar suas forças e virtudes por todo o país. Karina é administradora, especialista em comportamento e neurociências, psicóloga organizacional e diretora fundadora da Provoco. Confira este bate-papo que está sensacional. Que maravilha, mais um dia aqui, mais uma vez, mais uma noite, uma tarde com você no podcast Líder de Elite, podcast que está no ar desde 2018 com muitos nomes, muitas encarnações, muitos processos e nós fizemos a unificação de marcas há um tempinho atrás e temos agora o prazer de dar sustentação no podcast Líder de Elite. Em breve vamos ter o podcast Líder de Elite num braço internacional. Fica ligado com a gente. Para você que caiu de paraquedas, meu nome é Carlos Dois, eu sou host do podcast Líder de Elite, sou Business Advisor e Coach Executivo Global Sênior. Estava falando aqui com a nossa querida convidada, que às vezes eu troco umas palavras, eu enrolo tudo, mas não tem problema, que a interação é de coração. E eu sei que você não está aqui para me ver, você está aqui para ver a nossa grande convidada, porque eu estou aqui toda semana, mas os convidados, são super top. E hoje não vai ser diferente. Liderança de elite é uma liderança de classe mundial. Não é a liderança das elites nem para as elites, é aquilo que se fez melhor por escolha. A origem da palavra elite é o que existe melhor por escolha. Então, uma analogia da liderança de classe mundial, liderança de elite, tropa de elite, né, os melhores processos para desenvolver, o exército norte-americano, israelense, são as melhores tropas do mundo, atletas de elite, atletas olímpicos. Então, é isso que eu gostaria que você considerasse, nossa querida audiência, que aqui nós estamos buscando trazer o que existe melhor para que você vá para o seu nível ainda mais estratégico na liderança. Sem mais delongas, boas-vindas, Karina. Que bom que deu certo da gente combinar essas agendas super agitadas aí do século XXI, pós-pandemia, muito trabalho, graças a Deus que continue assim. E como já é de costume aqui, quem é a Karina Rebelo, pela própria Karina. Boas-vindas, minha cara. Muito obrigada de coração pelo convite, que realmente foi um malabarismo para conseguir nas agendas, mas deu tudo certo. Fico muito feliz, muito grata de estar aqui e poder compartilhar um pouco desse conhecimento, quem é a Karina, dessa experiência e de alguma forma contribuir. Espero poder contribuir com as pessoas que estão nos escutando. Já adianto, não sou dona da verdade. Eu acho que o processo ele é contínuo, construído a cada dia. E isso está muito ligado, então, a falar quem é a Karina que está aqui, né? A Karina é uma pessoa que veio lá, não sei quem conhece Rio Grande do Sul, lá da pontinha da Lagoa dos Patos, de um bairro, de uma vila de pescadores, onde começou ali toda uma jornada de batalha, de compreender o que é ter responsabilidade, o que era realmente ter que ajudar em casa, conseguir administrar a vida pessoal e ao mesmo tempo, na minha visão da época, infantil, e ao mesmo tempo com aquela responsabilidade de uma casa, auxiliando os pais, trabalhando. Com 13 anos fui para uma fábrica, trabalhei passando adesivo, pregando salto, não sei quem está nos ouvindo sabe como é que faz um calçado, mas eu comecei com 13 anos já numa fábrica de calçado, 13 para 14 anos, numa época em que se contratavam, né, jovens
dentro dessa idade. E a gente começava ali a trabalhar. Hoje eu olho a minha filha de 15 anos, eu olho as mãozinhas dela, eu fico imaginando, gente, essas mãozinhas, eu com 15 anos estava cheia de calo, já tinha adesivo, já tinha cola. E ali eu comecei a ter que entender o que era vida, entender o que é conquistar seu espaço, o que é ter voz, o que é aprender a escutar. Muitas vezes, aqueles ímpetos da juventude de falar, ali eu não tinha esse espaço. E isso foi construindo, acho que muito. Hoje eu olho para trás e agradeço tudo que eu já passei, porque traz muito de quem é a Karina, a formação da Karina. E lá eu tive uma grande mentora. Hoje eu entendo essa minha mentora, que foi a minha mãe, né? Então, muito que eu trago, assim, quando eu falo da Karina, nas palestras, do processo de conexão, é poder olhar para a nossa história e entender em que momentos tivemos esses apoios. E hoje nós, né, construímos e o quanto a gente identifica esses apoios e cria elos de confiança. E lá atrás eu tinha uma mentora que veio junto comigo dizendo, minha filha, não deixa de sonhar, minha filha, a gente pode ser quem nós quisermos. Minha filha, são só etapas, são só degraus. Eu não entendia na época. Hoje eu olho para trás e faz todo sentido. Quando eu dizia, mãe, mas eu tô sem força de estudar, minha filha, isso vai ser o teu degrau de sucesso. Estuda. Ah, mas está chovendo, põe uma capa e de volta, tu vai ver que vai passar rápido. E assim a gente ia, eu ia na garupa, a gente diz aqui no sul, né? Na garupa da bicicleta do meu pai. E assim a gente ia, voltava. E assim foi passando a minha vida. Eu fui entendendo como as coisas funcionavam, aprendi com exemplos maravilhosos de líderes e outros não tão maravilhosos. Mas foram os exemplos que foram lapidando, lambadas da vida que vão nos construindo. Passado todo esse processo nessa empresa, eu fui depois para uma área comercial, para a área, desculpa, da modelagem, depois fui para uma área comercial, e assim eu fui galgando degraus, sempre perguntando, tinha um apelido, eu posso falar o apelido aqui, é um pequeno apelido, a pentelha, fecha parênteses, né? Lá vem a pentelha perguntar de novo, querendo ajudar, olha, querendo se meter. E isso, na época, o que era algo criticado, fui entender que é o que me Bullying, né? ter curiosidade, dizer assim, gente, eu quero crescer, eu quero aprender, não quero ficar aqui pro resto da vida. E isso hoje eu vejo que é o que me move, né? É um pouco muito da minha característica de movimento. Então, a Karina é movimento, eu amo movimento, eu vejo que é o movimento que me desafia todos os dias a acordar, a fazer diferente. Nesse processo, com meus 25, 26 anos, resolvi abrir minha consultoria, porque eu já vinha trabalhando aí, ajudando várias empresas em horários extras, finais de semana, metida, e aí eles me chamavam porque eu acho que gostavam daquele meu jeito de falar, de incentivar. E aí eu comecei, então, a me aventurar no mercado de trabalho, só que daí eu não dei mais conta. Carlos, eu não dei mais conta, porque daí era trabalho durante o dia, depois do horário, mais sábados, e assim foi, embolou meio de campo. E eu resolvi pedir as contas. E aí foi quando meu pai olhou para mim e disse, minha filha, você é nova, você é mulher, você está indo para o mercado sem carteira assinada, você logo vai morrer de fome. Você não vai ter o que te sustente. E aí tu começa a entender uma cultura, né? A cultura da geração dos meus pais, a cultura da segurança, a cultura de como eles, até então, fazia muito sentido, né? Ficar tantos anos dentro de uma empresa. E eu estava desafiando isto. E esse desafio, que já vai fazer 25 anos que eu me desafiei, eu acabei indo para o mercado de trabalho, assumindo essa posição, assumindo a posição de uma mulher, sem precisar me juntar, fazer um processo com outras pessoas para conseguir ter nome, fazer algumas associações. Não, fui no peito e na coragem. Vou te dizer que não foi muito fácil, realmente tudo aquilo que eles me disseram aconteceu, foi bem complicado, mas eu não voltei atrás, porque eu sabia, porque eu lembrava lá de trás que a minha mentora dizia, vai passar, é só mais uma etapa, é só mais um desafio, respira, é um dia por vez. E aí eu aprendi a viver esses dias, um por vez. E
Eu sempre acreditei muito numa energia maior que nós, e eu sempre dizia: "Que eu aprendo hoje, amanhã vai ser melhor. Amanhã eu tenho certeza que eu não estou sozinha". E olhava para os lados, encontrava pessoas. Comecei a fazer minha faculdade com 25 anos, porque quando eu tive dinheiro e condições de pagar os meus próprios estudos. Então, hoje, eu olho para trás e falo para Carina, né? Se eu tivesse que dizer para aquela Carina lá atrás, e hoje ela poder olhar de lá para cá, e ela ver que a Carina, formada em administração, formada em marketing com foco em gestão empresarial, tendo especialização em neurociência, comportamento humano, tendo experiência e especialização em psicologia organizacional do trabalho, processos cognitivos, master coaching executiva, poder trazer que psicologia transpessoal, poder trazer que também tem conhecimento em tantas frentes, né? Eu acho que lá no Insta, quem quiser olhar, tem várias formações, mas é o quanto eu percebo que eu me apaixonei por pessoas, e eu me apaixonei por mim, eu me apaixonei por empresas. E aí o propósito da Carina, falando de Carina, e eu entendi o propósito que lá atrás eu fui desafiada, e hoje eu concretizo e trago nas minhas propostas, trago no meu site, lá na Provoco, e está muito claro, é ser um agente de transformação positiva na vida de pessoas e organizações, para que a gente possa ter uma sociedade muito mais virtuosa e feliz. Então, quando eu estudo e eu trabalho liderança humanizada, quando eu dou aula dentro de uma universidade, sim, hoje eu olho assim, gente, eu sou chamada para dar aula em universidade. Hoje eu consigo estar trabalhando com grandes companhias. Hoje eu faço coaching de vários executivos, eles me escutam. Hoje eu paro e penso, nossa, que oportunidade de trocar informação, trocar conhecimento, poder estar aqui com você, Carlos. Isso para mim é tão grandioso, é uma gratidão tão grande, e mostra o quanto a gente ainda tem para crescer. Mostra o quanto a gente ainda pode entregar. E isso é o que motiva, de novo, né, a inquietude aqui, não parar e tá sempre buscando fontes novas, conhecimentos novos, se arriscando para poder entregar mesmo para uma sociedade muito melhor, porque eu acredito nisto. Eu acredito numa sociedade, eu acredito numa felicidade dentro das organizações, eu trabalho a liderança humanizada, não aquela que passa a mão na cabeça e diz que está tudo bem, aquela que consegue com coragem falar sobre conversas verdadeiras, conversas, sabe, corajosas, que consegue instituir relações de confiança, sendo firme, mas falando de coração. Aquela que consegue olhar olho no olho e fazer a diferença na vida das pessoas e aprender com a história do outro. E quando a gente menos espera, está conseguindo exponenciar resultados. Não porque as pessoas estão ali sendo bem acolhidas, porque elas estão tendo alguém que acredite nelas, que consegue tirar o melhor delas. E quando eu olho isso hoje, falar da Carina, falar desses assuntos, é trazer muito do que foi a minha jornada. E o que eu vejo acontecer na minha jornada, né? E, depois disso foi tudo mar de rosas? Não. Tem vários percalços, mas eu gosto desses fracassos gloriosos, esses percalços, porque a gente aprende com eles, né? A não fazer mais, a compreender o que vale a pena nessa vida, quais são as pessoas que devemos nos conectar e quais que precisamos nos desconectar. Isso também são questões importantes. Então, falar de confiança, esse tema que escolhemos aqui, o poder da confiança, não é falar a gente só aceitar tudo. É a gente saber o que aceitar, o que faz sentido com intenção e com isso exponenciar resultados onde muitos possam sair ganhando. Então falar da Carina, eu acho que não falar de história dela, acabo eu não sendo justa nem comigo. Então por isso essa história, assim, é contar um pouquinho de onde eu vim. Eu não vim dali, eu não me formei e me joguei no mercado. Eu digo que a minha profissão, ela me procurou. E aí, só para fechar um pouco essa questão da Carina, só para compartilhar, a gente dar uma risada aqui, uma certa vez perguntaram para minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, ela devia ter uns 7 anos na escola, e a professora perguntou para os alunos, qual é a profissão da mãe? Qual é a profissão do pai? Explica a profissão da mãe.
que é coach, é mentora, é palestrante, é professora, é mãe, é Uber de filho, a gente faz 500 coisas ao mesmo tempo, né? E aí ela ficou pensando, professora, mas Valentina, mas qual é a profissão da sua mãe? E ela deu uma resposta fantástica. A minha mãe é uma boa trabalhadora. E aí a professora me contando isso, Que fofa. né? Pelo menos eu estou passando uma boa imagem para minha filha. Que sensacional! Muito boa. Quantos anos tinha a Valentina quando falou? 7. Nossa, a idade do meu filho. Eu super vejo ele falando algo assim também. Genial, maravilhoso, maravilhoso. E isso me deixou muito feliz, Carlos, porque quando eu faço coaching de alguns executivos, eles reclamam muito das novas gerações, né? E eu pergunto, eu vou muito assim para a vida das pessoas, o equilíbrio, e eu pergunto como que é a relação dele com os filhos, como ele sai da empresa, como que funciona a rotina. Vamos só pensar na rotina. E aí um diretor de uma empresa XYZ disse que entrava no carro, continuava ali com o telefone, o filho entrava atrás, e aí o filho queria conversar, queria contar o seu dia, ele passou longe o dia inteiro. E aí o pai falando no telefone dizia o seguinte, eu disse, tá, mas como é que tu responde para ele? Abre parênteses. Fica quieto, eu estou trabalhando, pagando a tua escola, então tu deixa eu trabalhar e te espera chegar em casa para falar comigo, não sei, respeita o pai e tal. E eu fiquei olhando para ele e ele se deu conta se ouvindo. E aí eu disse, pois é, aquilo que tu mais reclama do jovem, que tem a imagem de não querer trabalhar, porque é cansativo, porque é pesado, carga, né, de horário, é cobrança, eles querem viver. O que você está ensinando para a sua geração? Caiu não uma ficha, caiu o pote inteiro de moedas assim na cabeça, né? E é isso, quando a gente trabalha confiança, a gente começa a trabalhar nossa autoconfiança em como estamos nos conectando com o nosso meio, nos diferentes papéis que nós trabalhamos, como que eu trago ele para confiar e dizer, é bom, mas eu também tenho que negociar comigo para poder juntos a gente construir essa relação de confiança pai, filho, mãe, profissional, até onde vai esse limite, quais são os limites que precisamos, tanto conosco quanto dentro das organizações. Então eu digo que é um aprendizado constante, né? Todos os dias que a gente vai construindo isso. Como estamos encarando a nossa própria vida, nossas relações. Uau, que energia! Nossa, eu viajei aqui contigo por todos esses momentos. Incrível, muito bom. Então, falando de confiança nas organizações, o que é, se puder nos definir, né, a forma como você entende confiança nas organizações e o que é um ambiente com confiança, ou seja, o que acontece, né, o que cria um ambiente de confiança numa organização e benefícios, se você pudesse comentar um pouquinho como é esse processo, né, um ambiente sem e com confiança, né? Quais são as grandes diferenças, né? Para falar dessa diferença, vamos começar fazendo uma pequena reflexão. Quem está nos ouvindo, você, a gente fazer uma pequena reflexão. Quando a gente está com alguém que a gente confia muito, quais são os sentimentos que nós, naquele momento, percebemos, sentimos? Às vezes faltam até palavras. É aquela pessoa que quando vem te atender, olha no teu olho e diz assim, você poderia me dar os seus documentos? Você não conhece essa pessoa, mas você dá até a carteira, porque fica pensando, nossa, essa pessoa me passou tanta confiança. E a confiança, o inverso também é verdadeiro, porque ela é um hormônio. A confiança, ela é estimulada por um neurotransmissor chamado ocitocina. Todos nós produzimos esse hormônio da confiança. E quanto menos a gente estimula esse hormônio, ou quanto mais desconfiados nós também nos tornamos, ou queremos manipular demais as pessoas, que a manipulação também inibe esse processo de produção da ocitocina, mas o outro percebe. Porque, vamos lá, quantos aqui nos ouvindo e você já teve uma situação, uma relação que você não conseguiu se conectar com a pessoa?
que você não sentiu que a fala dela era confiável. Você sentiu que alguma coisa estava faltando. Talvez ela era tímida, talvez ela tinha essa dificuldade, então ela tem mais dificuldade de desenvolver a ocitocina, que é no contato, que é no olhar, que é na aproximação, que é no tom de voz, na conexão da vibração. Isso também é um treino de habilidade que precisamos fazer. Se dar conta com autoconhecimento que eu preciso trabalhar com as minhas atitudes, com os meus comportamentos. Então, a gente está falando de confiança, que é algo biológico, que é algo orgânico, que é o que faz as tribos, a gente é muito tribal, né? As nossas tribos se conectarem, ter identidade, o eu, o nós, o eles. Então, confiança, vamos começar pela base, porque ele é algo que todo ser humano tem ou pode desenvolver. Porque ele vem desse estímulo e ele está ligado a uma intenção. A intenção tem que ser autêntica e legítima. Se a intenção não é autêntica e legítima, tu não sustenta a confiança por muito tempo. Porque tu tem picos de ocitocina, porque tu estás num personagem e tu não consegue manter aquele personagem. Por isso o autoconhecimento é tão importante para a gente ter uma sustentabilidade de atitudes, de comportamento, entender o impacto que você gera nas pessoas. Então a confiança começa dentro de um núcleo das 5 ondas da confiança de Stephen Covey, que eu gosto muito, de um livro, inclusive deixo como sugestão, para quem ainda não leu, A Velocidade da Confiança, onde ele traz muito bem nesse desenho, né, das 5 ondas. Onde na aula eu falo isso muito para os meus alunos, é como pegar uma bacia com água e tu larga uma pedrinha no meio. Ele gera um pingo que vai gerando várias ondas de frequência e vai aumentando, assim como no mar, quando tu joga uma pedra, né? Ele vai ampliando aquelas ondas de frequência. Quando eu entendo isso, eu quanto líder, eu quanto equipe, eu quanto organização, eu entendo através como organização dos meus princípios, dos meus valores e na prática, aquilo que falamos, nós realizamos. Quando eu falo ética, eu entendo o que é ética, eu explico o que é ética, dou exemplos de ética e nas atitudes diárias nós somos éticos. São aqueles valores, aqueles princípios inegociáveis dentro da organização. Começa aí, tanto eu quanto indivíduo, quanto a empresa, quanto, né, um organismo maior. Então começa no processo do eu, intrapessoal, intraorganizacional. No momento em que isso se estrutura e está bem arraizado com intenção, porque não é só dizer somos éticos. Por que somos éticos? Por que para o nosso negócio é tão importante ser ético? Se eu não entrar lá no cerne, no porquê, qualquer caminho serve e qualquer situação pode me desviar. Já diz Simon Sinek, né? Quando a gente olha os porquês. Então, quando a gente faz essa análise ali do meu eu começo nas relações e para a segunda onda, segunda frequência ali desse impacto que nós geramos, que é nas relações de um bom feedback, enfrentar conversas difíceis, conseguir, dentro dessas conexões, poder mostrar para as pessoas quais são as nossas expectativas, o que nós esperamos de cada uma das funções, quais são as metas reais. Parece tão óbvio o que nós estamos falando, Carlos, mas eu passo por tanta organização em que as pessoas perguntam, não está clara a minha meta, qual é a minha meta mesmo? Eu recebo feedback, mas eu não entendo o que fazer, porque o líder diz muito, você tem que melhorar, mas não ajuda a entender o como. O óbvio tá óbvio para um lado, mas não tá para o outro. Mas por que o outro não pergunta? Porque ele tem boleto para pagar, ele tem medo, ele não tem segurança psicológica para perguntar, então ele só concorda. Quem é que tem que ter sensibilidade? O líder. Né? Lideranças autênticas, lideranças de confiança, que trazem segurança psicológica. Que pergunta o que para você faz sentido. Vamos pensar na sua rotina. Como isso pode ser possível? Como você vai gerenciar, então, seu tempo para fazer isto? Então, dentro desse processo, quando eu faço a segunda onda, que é interrelacionamentos, eu começo a conectar pessoas, relações, direcionando, potencializando as virtudes e não só focando as fraquezas e fragilidades.
Não é só dizer, você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo, você precisa fazer isso aqui de outra forma, você ainda precisa estudar e fazer seu plano de carreira. Eu preciso mostrar para a pessoa o que traz ela até aquele momento, por que ela ainda está ali, por que isso tem que ser valorizado. A bagagem já tem alguns recursos, mantém esses recursos, não perde. Por que eu contratei essa pessoa? Aí eu quero abrir um parênteses, né? Quando a gente fala das relações, muitas vezes a gente contrata as pessoas pelas qualidades, mas não reforçamos isso no treinamento dela, só dizemos tudo que ela tem que buscar. E ela esquece o que ela tinha de bom, foca o que ela precisa buscar, e aí o que acontece? Ela não é boa em nenhuma coisa nem outra. E aí a gente diz assim, já escutei de líderes que eu quase infarto quando eles dizem, pois parece que agora virou outra pessoa. Era um e agora tá outro. Não sei o que está acontecendo. Não sei se é o ambiente, são os colegas. Às vezes eu me dou conta que é a própria liderança que não cuidou das pessoas ou terceirizou isso para alguém que já estava insatisfeito. Então, olha como isso é sério. Quando a gente fala de confiança, a gente está falando de cultura dentro de uma organização. Então, cuidar das relações. O líder precisa ter esse carinho de olhar, porque resultados só advêm de pessoas. Sem pessoas, não adianta ter um melhor sistema, melhor estrutura, nome, investidor. Eu preciso das pessoas. E aí vem a terceira onda. Então vem o interpessoal, e aí vem organização, que ele traz lá bem claro, que a organização são esses departamentos que se correlacionam com essas equipes. É assim que a gente dissemina os valores, dissemina os princípios, as estratégias da organização, com comunicação clara, com uma boa onboarding, com um bom processo de treinamento, reuniões colaborativas, podendo fazer interação de respeito, de autenticidade, e eu digo assim, não gerando consensos, combinados de verdade, confiar que o que a gente combinou, eu sei que o Carlos vai fazer. E eu não vou passar só para o Carlos a responsabilidade, eu ainda sou corresponsável. Então eu tenho que também ir lá perguntar se o Carlos não está precisando de ajuda. É muito fácil o Carlos não conseguir fazer e eu botar um rótulo e dizer que o Carlos não faz as coisas como deveria. Mas como é que é a realidade do Carlos? O que está óbvio na relação? Então a gente trabalha olha o nível que a gente vai trabalhando dessas relações, né? Para que o líder entenda que primeiro nele, depois no seu entorno, e esse entorno vai começar a replicar essas ações, essas atitudes, essa forma de lidar. Um exemplo muito claro, tu estás numa empresa, cada departamento tem um líder. Quando tu vai avaliar o departamento, não tem a característica daquele líder. Uns são mais fechados, outros já são mais relacionais, outros são mais desconfiados. E é isso que a organização precisa enxergar, o que estamos ganhando, o que precisamos trabalhar, o que define hoje a cultura da minha empresa. Quais são essas lideranças, o que precisamos equalizar? E aí tu está trabalhando o nível de organização, as políticas internas, a comunicação fluida, trabalhar a questão de justiça, esses próprios combinados. Quantos líderes prometem o que não conseguem cumprir? Não sei se tu já viu isso, mas eu já vi em algumas empresas aqui, né? E aí prometem desde a promoção, que vai melhorar, e gera uma expectativa que eles mesmos não dão conta. Se tivesse sido sincero e colocado a intenção que estamos fazendo, vou ainda ver, é muito melhor do que a gente prometer só para se livrar rápido e ficar com uma boa imagem, uma boa postura naquele momento ali, né? Não se indispor com ninguém. Só que isso volta. Ou se volta. Muitas vezes é uma confiança que rompe e tu perde equipe, tu perde resultado. Começa a ter departamentos rivalizando um com o outro, né? E isso é muito complicado, a famosa fofoca. E aí a gente pode abrir vários leques aí de males que a falta da confiança gera numa organização, com o próprio cliente, no resultado, informações não verídicas, para não ter nenhum problema, eu não vou trazer, vou omitir algumas informações. Então, a falta da confiança, ela é muito cara para dentro das organizações. Ela é muito cara para o mercado, ela é muito cara hoje, quando detalhes é o que conectam relações, onde o cliente não compra de uma empresa produto, o cliente compra a parceria.
ele quer um parceiro, ele quer alguém que pense junto, que ele possa, esses combinados realmente serem cumpridos, porque ele tem toda uma cadeia que é integrada com esses combinados. E muitas vezes a gente não explica isso nem para o nosso colaborador, nosso líder tem dificuldade de entender isso, é muito status, é muito ego. E quando a gente consegue trabalhar a questão organizacional, então veio o intra, o inter, o relacional, vem a quarta onda, que é o mercado. O que é esse mercado de impacto nessa frequência? O mercado começa a perceber como funciona a sua marca. Se ela é uma marca que respeita, sustentável, é uma marca empregadora que consegue desenvolver pessoas, ou ao contrário. Vou te dar um exemplo, Carlos. Talvez tu já passou por isso. Tu já ligou para algum lugar que, conforme o nível de resposta que eles te dão, vou ver, o problema é lá no estoque, o problema é lá no almoxarifado. Esse foi o problema do financeiro. Tentei, fiz a minha parte. Falei, mas eu não consegui. Eu tô aqui me esmerando. Ou, tu não quer fechar a meta, porque senão depois o financeiro comercial vai pegar no meu pé, não sei o quê. Tu começa já a fazer uma leitura de como é essa empresa. O mercado, ele não perdoa. Hoje, mais do que nunca, a confiança, ela tem valor. Ela não é subjetiva. Olha quantas ações, quantos atos, quantas atitudes a gente consegue objetivar numa pesquisa de clima, num Great Place to Work, entre várias outras avaliações, numa rotatividade, num absenteísmo, num nível de eficiência. A confiança impacta diretamente nesses indicadores, num faturamento, num prejuízo, numa questão, por exemplo, de retrabalho. Está impactando. Eu tenho vários casos de empresas que, quando a gente foi fazer diagnósticos de gestão de pessoas, diagnóstico como funcionava o clima, para poder entender qual é o melhor plano de ação, análise dos riscos, começamos a perceber que o problema não eram os números, o problema não era o processo, eram as pecinhas que estavam atrás desses processos. E a culpa não era deles. Eles estavam fazendo o seu melhor para se defender daquela cultura. E aí a gestão maior tem que estar muito consciente, às vezes eu brinco, tu vai ouvir o que tu precisa ouvir, se tu quer ouvir o que tu quer ouvir, então nem me chama. Eu já demiti uns 2 aí nesse processo, ainda bem que só 2 nesses 25 anos, tá? Só 2. Que o problema são os outros, né? Então, se a gente não tá aberto para isso, Carlos, nem chama. Porque é um processo realmente de botar o dedo na ferida e cascatear. E aí vem a última onda. Quando eu tenho essas relações de mercado, consegui chegar no mercado, a gente ganhou uma visibilidade grande e é tão bacana que essa visibilidade vai bater na organização, na sociedade, desculpa. A quinta onda que é a sociedade. Então a sociedade começa a ter orgulho de ter na sua cidade, no seu estado, aquela empresa. Que quando eu tenho um filho que vai entrar no mercado de trabalho, eu tenho orgulho de dizer, meu filho, leva o currículo naquela empresa, uma empresa que respeita, uma empresa que desenvolve, uma empresa que tu tem como ali mostrar o teu melhor. Meu filho, faz direitinho porque lá vale a pena ser trabalhado. Aí vem as donas rosas da vida, né, como a minha mãe. Vai lá, faz bem feito porque lá tu tem chance de crescer. Né? É aquela que a primeira a te acordar de manhã cedo, para não chegar atrasado. Agora, o contrário também é verdadeiro. Ih, meu filho, nem vai naquela empresa lá, porque eu já fiquei sabendo os negócios, porque não sei mais o quê. E a gente vai criando imagens. Então, a confiança, ela é estratégia. A confiança, ela vem junto com a cultura organizacional, a cultura forte. Como o Barrett fala, né? A cultura forte é a cultura fraca. E a base de uma cultura forte é essa questão da confiança. Entender que passa por todos esses níveis e que a responsabilidade somos de todos nós. A liderança e a direção da organização são os embaixadores dessa cultura, que dentro dessa cultura tem que ter uma confiança. E a base da confiança é a credibilidade. A credibilidade está subjacente à confiança. E quando falamos de credibilidade, a gente está falando de integridade, os valores, atitudes, os atos, ser íntegro, saber dizer o não, saber negociar de uma forma justa, coerente, alinhada com objetivos e junto com isso com caráter. E aí quando eu junto essas duas pontas, eu estou falando de intenção.
Saber o porquê que isso é tão importante para não corromper. Então, a intenção. E no momento que esse processo ele se forma, nós entendemos quais são as competências necessárias para melhor atender o que o mercado nos exige e aquilo que para nós é muito importante. Eu gosto muito desse autor que a gente estava falando da velocidade da confiança, Stephen Covey, que ele traz a analogia de uma árvore. Então, a base é o caráter, é a credibilidade. E isso vem vindo até chegar nessa parte das habilidades, competências que são as folhas, são os galhos que vão atingindo resultados cada vez maiores. É um trabalho diário, não tem fim. É um processo que requer sempre estar sendo revisitado dentro das nossas políticas, nas nossas reuniões, nas negociações, nos treinamentos, nas mais diversas formas de comunicação da empresa, não só em murais, porque muitos colocam nos murais e fica só bonitinho nos murais, né? Bonitinho para o cliente que está chegando numa recepção, para quem vai lá no refeitório, tem um banner enorme no meio da produção. Aí tu pergunta para um colaborador, o que isso significa? Ou, quais as atitudes do dia a dia que você faz para chegar perto e contribuir para isto? Cri, cri, cri. Fica aquele, né? Todo mundo se olhando, se é que eu falo, não falo. E aí fica por isso mesmo. Então, quando a gente fala desse processo, e eu gosto muito da cultura, né? Eu trabalho em desenvolvimento de lideranças, equipes, cultura. Quando eu descobri esse tema, Carlos, eu fui a fundo, assim, a estudar, a trazer essas ferramentas para dentro da empresa, a agregar ainda mais dentro dos treinamentos, nos níveis, né, de mentoria, coaching, para poder fazer as pessoas se darem conta que é muito mais vantajoso a gente confiar e ser uma pessoa confiável do que estar sempre desconfiando de tudo e de todos. Está sempre com medo que alguém possa fazer errado. Será que estão cumprindo o que eu solicitei ou não? Se eu tenho essa dúvida, é porque eu não fui claro. Se eu tenho essa dúvida, é porque eu tenho dúvidas de mim mesmo, das minhas capacidades quanto liderança, gestor. Eu tenho dúvida porque eu tenho lá no meu inconsciente uma clareza que talvez meus feedbacks não estão claros. E se há muito questionamento das pessoas, aí agora, isso que eu vou falar, algumas pessoas, nossa, me olham assim de cara torta, né? Eu disse, o problema não é a pessoa que não te entendeu, é você que não soube se comunicar. Ah, mas eu fui óbvio. Óbvio pra quem, cara pálida? Como que é o mundo do outro? Qual é o nível de estrutura que o outro tem? Empatia. Empatia não é se colocar no lugar das pessoas, me desculpa. Quem é que consegue sentir o que o outro sente? Empatia é a gente parar do lado das pessoas e olhar para elas com os óculos dela, sem julgar. E isso é um exercício, porque a gente não nasce empático. A Karina é mais empática. A Karina não é empática, ninguém é empático. A gente tem que treinar todos os dias a empatia, porque ela é uma habilidade. Porque a gente tem um cérebro que tende, e isso é eu, é você, é todo mundo, que tende a julgar e botar rótulo nas pessoas. Então é um exercício muito forte. É aquela história que a gente olha para alguém e já pensa, só pelo jeito de caminhar já vi como é que funciona. Olha só, a gente julga de alguma forma. E está muito ligado a esse processo biológico. Então, de proteção, de tribo, de conexão, tem toda uma explicação atrás disto. Então, quando a gente entende quanto liderança, trabalha neuroliderança, trabalha essa questão de como a gente engaja pessoas, e engajar é criar esses vínculos verdadeiros que potencializam forças e virtudes na psicologia positiva. Martin Seligman fala muito sobre isso, né? E tem várias formas de avaliar, inclusive, as forças e virtudes de uma equipe, das pessoas. Quando a gente se dá conta de tudo isto, a gente se torna um líder de elite, como você diz. Um líder diferenciado. Um líder que vai conseguir, mesmo que alguém não fique trabalhando muito tempo com você por oportunidades, por N situações, talvez seu setor é um setor mais de passagem, mas você vai ter plantado uma semente que um dia ele pode voltar e muito melhor. Ou ele vai estar num lugar, como já aconteceu comigo.
eu passar nesse lugar, encontrar alguém que foi minha estagiária, e ela olhar para mim, me abraçar e dizer assim, nossa, que saudade, eu até hoje lembro do que tu me falava, dos puxões de orelha, dos desafios, e eu olhar e ver que ela tá numa posição fantástica, e era uma estagiária. Dá um orgulho, assim, de saber que na história de alguém, tu tá fazendo a diferença. Qual é a diferença? E eu digo isso pros meus líderes, para todos, qual é a diferença que tu fez essa semana na vida de alguém? Quem que tu conseguiu fazer ter coragem para entregar alguma coisa? Para se apresentar? Para fazer uma reunião? Ou até melhorar um relacionamento que estava atritoso, em que ele tinha que entender que muitas vezes não estamos ali para ser amigos uns dos outros, mas para ter relações saudáveis, de respeito. Como que tu tratou isso? E aí, Carlos, veio a NR01 aí, dia 26 de maio, sendo colocada em prática, para fortalecer ainda mais essa responsabilidade social das organizações, das lideranças. E eu já vou te adiantar, assim, que muitos dos meus clientes vêm me perguntando, Karina, isso vai onerar? Karina, tem que trazer psicólogas para os planos de benefício. Karina, eu disse, respira. Primeira coisa, vamos aprender a fazer o feijão com arroz. Não adianta tu trazer um baita gaúcha, né? Gaúcha agora falando, a baita lista lá de benefícios, onerar tua folha, aumentar teu quadro para dar conta disto, ficar verbalizando que vocês não são assistencialismo. Não, peraí, já começa errado. O que essa norma nos faz entender? Que a gente tem que fazer o nosso feijão com arroz para depois ir crescendo e evoluindo conforme a necessidade de cada organização, conforme os riscos psicossociais. Então, o que é esse feijão com arroz? Entende a tua cultura. Faz lá uma pesquisa. Faz de uma forma independente, mas verdadeira, querendo olhar os resultados de verdade. Porque tu vai ter que dar conta desses resultados. Tu vai ter que dar a devolutiva desses resultados. Tu vai ter que gerar ações para esses resultados. Faz uma conversa com alguns colaboradores. Faz uma escuta ativa e qualificada. Entende como é que está a postura das suas lideranças. A nível comportamental, a nível de processo, a nível de conhecimento. Começa a levantar esses dados, vê os teus indicadores. Por que a gente tem desligamentos? Quais são os motivos dos desligamentos? Dentro dos 3 meses, né, de contratação, por que a rotatividade ali está grande? O que está faltando? Qual a qualidade dos feedbacks? Se nós conseguirmos trabalhar toda essa base e fortalecer ela, tudo que vem depois vai ser fluido, vai ser algo que vai ser inserido de uma forma, não como um custo, mas como um investimento, porque você já vai ter percebido resultados que começam a ser aparentes muito rápidos. Fala de experiência, quando a gente faz esse tipo de trabalho, em questão de menos de meio ano, reduz perdas, porque as pessoas começam a observar mais, reduz a questão dos acidentes de trabalho, porque elas estão mais atenciosas, sabem que alguém está cuidando delas e está, né, gerando alguns diálogos, reduz absenteísmo, reduz rotatividade, porque muitas vezes alguém sai por causa do líder, não é por causa da empresa. Então, tu começa a trabalhar uma série de informações, trabalha uma gestão muito mais colaborativa, tu começa a dar segurança para as pessoas darem opiniões, inovar junto, aí tu está trabalhando criatividade, inovação, tu cria ambientes de conversa, mentorias reversas, que é um grande tema e pode entrar como ação lá no plano de, né, análise psicossocial, que é o que nos aproxima até a nível de confiança. Que são essas mentorias reversas? A gente está desde o ano passado com 4 gerações dentro das empresas. Então a gente está com as 4 gerações, temos que aprender a lidar com as 4 gerações. Elas entraram ali, temos ainda Baby Boomers, temos a X, temos a Y, temos a Z, estão todas ali. E o que acontece, né? A mentoria reversa é quando um jovem, ele dá uma mentoria sobre um determinado assunto, ensinando o ponto de vista dele para uma outra geração e vice-versa, com respeito e ali co-criando conhecimento. Então, tu pode criar tantas coisas bacanas que vão potencializar e a gente vai somar e não subtrair. E quando a gente começa a somar, essa soma não vai ser 1 mais 1, vai virar uma multiplicação, onde a gente vai multiplicar esforços, entendimentos. Não dizendo, Carlos, Karina, como é que era lá na tua época? Não. Como você, com seu conhecimento,
hoje poderia trazer para que nós possamos encontrar a melhor solução? A abordagem, então ensinar a abordagem, ensinar como que a gente trabalha com empatia, isso é treino, isso é treino. Suzana Herculano, que é uma das grandes cientistas, né, neurocientistas e estuda toda a estrutura cerebral, é uma das maiores autoridades no Brasil nesse assunto, ela traz uma resposta, e eu tive a honra de ter aula com ela, uma pessoa, quem tiver a oportunidade de escutar Suzana Herculano, ela é fantástica, que ela diz o seguinte, inteligência é possível desenvolver e ser mais inteligente? Sim. Sim, todos nós temos essa capacidade, porque nós temos uma neuroplasticidade. A questão é, qual é a intenção e qual é a tua força de vontade que tu estás disposto a empreender nisto? Carlos, tu viu que eu engato uma primeira, me dá freada, que eu vou. Faz sentido, Carlos? Claro que faz. Como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, saber um pouco mais da sua consultoria, uma palestra, um processo de desenvolver confiança na empresa? A melhor forma de contactar? Bom, pode entrar pelo meu Insta, que é Carina Rebelo Hofstadter. Como é muito complicado esse nome, a gente pode ser pela Provoco com K. Então, Provoco Oficial, tanto no Insta, quanto no LinkedIn, no Face, podem entrar em contato. E também pelo meu e-mail, que é carina.provoco.com.br. Vai ser um prazer me conectar com as pessoas, poder trazer mais informação, trazer artigos, poder trazer mais luz, porque a gente está precisando, a nossa sociedade está tão carente de escuta, tão carente de conexão. E quando a gente entende esse processo da confiança dentro de uma cultura, a gente está falando de responsabilidade social. A gente está falando de algo muito maior do que a própria organização. Nós estamos falando da sustentabilidade de resultados, nós estamos falando da longevidade de negócios, estamos falando de vida de pessoas que estão ali com seus sonhos, para construir um outro sonho maior ainda. Então, a gente está falando de algo muito grande. E quando as empresas entendem isto, elas podem fazer a mudança, elas podem realmente marcar uma história. Então, acho que o que fica aqui é qual história que a gente está construindo, seja eu dentro do meu núcleo, seja onde eu estou fazendo parte, ou aquele que eu me proponho a fazer as minhas entregas. É uma responsabilidade, uma consciência. Estamos vivendo a era da consciência. Mais do que nunca, precisamos nos conectar com esse mundo. Gratidão, Carina. Sensacional. Que gostoso aprender contigo. Aqui às vezes a gente tem essa oportunidade incrível de trazer pessoas como você. Eu gostaria que você deixasse uma reflexão final para empresas em que tem um baixo nível de confiança, né, na gestão, na liderança, ou de uma forma geral, que estão lutando para construir uma confiança. Que mensagem você pode trazer para essas empresas, líderes, empresários, executivos, para que possam levar essa empresa um pouco mais de luz para um ambiente mais confortável, mais gostoso, de mais confiança? Não desistam. Entenda qual é o primeiro passo possível que nós possamos dar no dia seguinte. Com consciência, com sustentação, porque a gente vai ser testado. Porque a contracultura vai ser tão forte que nós vamos ter que mostrar o quanto a nossa intenção está clara para continuar. E é um processo. Uma cultura, para ela se estabilizar nesse processo todo de confiança, com consistência, com intenção e com essa metodologia, né, bem construída, ligada às estratégias, demora em torno de 3 a 5 anos, 6 anos. E aí não para aí, né? É um processo de continuidade. Então, não desista, vale a pena trabalhar para uma sociedade mais virtuosa, vale a pena trabalhar pela felicidade de todos. Entender que felicidade não é utópico, felicidade é algo possível. Estamos falando de contentamento, satisfação com a vida. Entender que o trabalho faz parte da vida, ele é ponte para os sonhos. Como estamos construindo essas pontes e marcando histórias? Então, quem tem consciência disto vai saber que o caminho é árduo, mas é gratificante na outra ponta.